Em uma manhã comum do século XVI, o céu sobre Nuremberg, Alemanha, se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Cruzamentos de luz, esferas flamejantes, formas cilíndricas e até um misterioso navio negro dominaram os céus diante de centenas de testemunhas. O que elas viram naquele 14 de abril de 1561 permanece, até hoje, como um dos maiores mistérios da história. Seria este o primeiro registro de um conflito extraterrestre, um fenômeno atmosférico mal compreendido, ou um aviso divino vindo dos céus. Prepare-se para mergulhar em um dos casos mais enigmáticos já documentados pela humanidade. A inacreditável batalha no céu de Nuremberg. A batalha no céu de Nuremberg. Mistério, história e ufologia em conflito. Nuremberg, na Alemanha, 14 de abril de 1561, ainda era madrugada quando os moradores da cidade foram despertados por um espetáculo inexplicável. Entre 4 e 5 horas da manhã, centenas de pessoas observaram o que foi descrito como uma verdadeira batalha aérea no céu. Um fenômeno celestial que viria a ser documentado por artistas e cronistas da época, e que até hoje intriga historiadores, cientistas e entusiastas de ufologia. O evento ficou conhecido como o fenômeno celestial de Nuremberg, um dos avistamentos mais antigos e detalhados de objetos voadores não identificados, OVNIs registrados na história moderna. As descrições são impressionantes. Esferas de diversas cores pretas, brancas, vermelhas, azuis e alaranjadas, cruzes vermelho-sangue, cilindros e discos metálicos, além de duas grandes meias-luas vermelhas próximas ao Sol. Muitos desses objetos, que pareciam emergir de estruturas tubulares maiores, colidiam entre si, explodiam ou caíam ao chão em chamas e fumaça espessa. No final do espetáculo, surgiu um imponente objeto preto, descrito como uma lança ou navio negro, pairando silenciosamente sobre a cidade. O pânico foi generalizado, e o fenômeno foi interpretado como um presságio divino em meio ao fervor religioso da época. A cena foi eternizada pelo artista Hans Glaser, que produziu uma xilogravura com ilustração do evento e um texto explicativo. O panfleto alertava os leitores a se arrependerem de seus pecados, pois os sinais de Deus não deveriam ser ignorados. A obra foi preservada na coleção Wickiana, na Biblioteca Central de Zurique, Suíça. 5 anos depois, um evento semelhante foi registrado na Basileia, Suíça, em 7 de agosto de 1566. Novamente ao amanhecer, moradores viram esferas negras envolvidas em uma aparente batalha aérea, movimentando-se rapidamente em direção ao Sol e colidindo umas com as outras, até pegarem fogo e desaparecer. Esse segundo fenômeno também foi documentado por meio de xilogravuras, reforçando o mistério sobre o que realmente teria ocorrido nos céus da Europa Central naquele período. Interpretações ao longo dos séculos. Para o fenômeno de Nuremberg, primeiro, fenômeno atmosférico. A explicação mais aceita entre os cientistas e céticos aponta para um fenômeno óptico, conhecido como parélio ou sol falso, causado pela refração da luz solar em cristais de gelo na atmosfera. Este tipo de fenômeno pode gerar halos e pontos luminosos de cores variadas, que, em determinada posição do Sol e sob certas condições meteorológicas, podem parecer objetos sólidos se movimentando no céu atmosférico. Segundo, um contexto religioso. No século XVI, qualquer evento incomum no céu
era frequentemente interpretado como um sinal divino. Em uma Europa marcada por guerras religiosas e pela reforma protestante, tais aparições celestes eram vistas como advertências de Deus, reforçadas pelos sermões e panfletos moralistas da época. 3. Explicações ufológicas. Com o avanço da ufologia no século XX, o caso passou a ser frequentemente citado como um dos primeiros registros de uma batalha entre naves extraterrestres. Ufólogos sugerem que os objetos cilíndricos seriam naves-mãe lançando esferas ou drones, e que o navio negro final representaria uma nave de comando ou observação. O psicólogo suíço Carl Jung chegou a estudar o fenômeno em seu livro Um Mito Moderno, Coisas Vistas no Céu 1958, considerando uma manifestação simbólica do inconsciente coletivo. 4. Teorias fantásticas e extraterrestres. Algumas interpretações mais radicais sustentam que o evento teria sido parte de uma operação militar galáctica, envolvendo a chamada Federação Galáctica, que estaria combatendo raças alienígenas hostis como os reptilianos da constelação de Órion. Segundo esses relatos, os céus de Nuremberg e da Basileia teriam testemunhado uma batalha interplanetária ligada ao fim do tráfico humano para o planeta Phaeton, uma colônia prisional extragaláctica. Teorias ainda mais ousadas associam a nave Viera, descrita como um gigantesco veículo de comando da Federação, aos eventos daquela manhã. Há até mesmo quem afirme que a nave teria inspirado o visual da Estrela da Morte de Star Wars, e que a própria Lua seria uma nave artificial andromedana. Mistério que persiste. Embora muitas das explicações modernas se inclinem para fenômenos atmosféricos, como parhélios ou mesmo chuvas de meteoros, como as líridas comuns em abril. O detalhamento dos relatos e a riqueza gráfica das xilogravuras alimentam o fascínio contínuo pelo evento, a ausência de ruídos, o comportamento inteligente dos objetos e a reação coletiva da população à época reforçam a ideia de que, independentemente da origem, tratou-se de um episódio extraordinário. Como notado por historiadores, panfletos como o de Hans Glaser eram veículos de informação populares, mas também instrumentos de persuasão moral e religiosa. Se foi uma ilusão de ótica, uma histeria coletiva, um fenômeno meteorológico extremo, ou algo além da nossa compreensão atual. O fato é que a chamada batalha nos céus de Nuremberg permanece, quase 500 anos depois, como um dos episódios mais misteriosos da crônica visual e cultural da humanidade. Séculos se passaram desde que os céus de Nuremberg foram palco de um espetáculo que nem a ciência e a religião conseguiram explicar completamente o que realmente aconteceu naquela manhã de abril de 1561. Uma ilusão coletiva alimentada pelo medo e fé. Uma visita de civilizações além da Terra, ou um evento atmosférico tão raro que nem mesmo hoje conseguimos compreender por completo? E se foi porque nunca mais ocorreu nada parecido? A verdade é que a história nos deixou registros, imagens e muitos questionamentos, e cabe a nós, quase 500 anos depois, continuar buscando respostas, porque talvez o passado esteja nos dizendo mais sobre o futuro do que imaginamos. E você acredita que aquilo foi apenas um fenômeno natural, ou que estamos diante do primeiro confronto intergaláctico já registrado? Deixe seu comentário, compartilhe com quem ama mistérios e, claro, inscreva-se no canal para mais histórias reais que desafiam o tempo, a lógica e a própria realidade. Até o próximo vídeo.